O Revit permite então que o usuário faça a modelagem de um guarda-corpo em áreas que não estarão então o guarda-corpo hospedados numa rampa e numa escada. Esse comando então permitirá então fazer a modelagem e a representação de um guarda-corpo nas sacadas externas, no caso, deste projeto. Como também a inserção de um guarda-corpo no ambiente que foi recortado para o posicionamento da escada. Então, para essa situação, então, utilizaremos o comando SketchPath. Para modelagem do guarda-corpo, importante verificar que a intenção nossa é montar o guarda-corpo acima da parede de alvenaria que temos construída já. Então é importante esse detalhe. Neste caso, essa parede ela já tem aqui um tamanho de 10 centímetros. Então o guarda-corpo vai ter que estar 10 centímetros acima do nível para que ele esteja montado acima da parede de alvenaria que já foi construída. Então, para modelar o elemento de uma forma precisa, propomos então que o usuário utilize uma planta, no caso a planta do pavimento, para que efetue então a modelagem do guarda-corpo. Efetuaremos a modelagem do guarda-corpo então nas duas sacadas externas, como também no ambiente interno do nosso projeto ali, onde que necessitará também ter um guarda-corpo. O comando SketchPath ele está disponível na aba Arquitetura, no painel Circulação. O comando ele está agrupado no botão Railing, clicando, nós temos então agora o comando SketchPath, desenho de um caminho, onde que estará hospedado. Clicamos no comando, já no primeiro momento vamos ajustar a referência, base dele, então ele vai estar 10 centímetros acima do nível para montar em cima da parede de alvenaria. E no momento vamos utilizar o guarda-corpo Glass Panel Bottom Fill. Guarda-corpo genérico de vidro que utilizaremos depois para efetuar a configuração desse elemento e demonstrar então o método de configuração dos elementos que compõem o guarda-corpo. Então utilizaremos esse guarda-corpo que ele tem uma determinada complexidade que demonstraremos depois na configuração dele. Quando formos desenhar o guarda-corpo, importante então saber que o guarda-corpo ele tem início e tem fim, esse desenho do caminho. Isso é importante porque depois, numa futura configuração, o usuário pode dizer que ele vai necessitar ter um poste, um elemento vertical no início ou não. Então, a configuração permite isso. Então, para que ele saiba de fato onde é que é o início, pode se convencionar, é onde que o usuário sempre vai fazer o preenchimento do guarda-corpo no sentido horário, como a gente propõe na parede, Quando estamos desenhando uma parede, sempre desenha ela no sentido horário, para que determine o lado externo da parede, no caso, aqui a gente vai determinar o início e o fim. Então, obviamente, se modelarmos o guarda-corpo daqui para cá, a gente sabe que o início estará aqui e o final, obviamente, estará lá no final do caminho. Então, começaremos neste ponto. Ferramentas de desenho do guarda-corpo, segmento, sempre propõe-se usar aqui a opção Chain ligada, porque permite então que o usuário faça um caminho contínuo. Então, para cada um clique, ele fará uma linha. E também deixamos a opção Preview ligada, para que ele vai já visualizar o preview do guarda-corpo que ele vai modelar logo a seguir. Então, começamos pelo desenho. Clicando num ponto inicial, na face da parede, e começamos o desenho. Temos então o preview do guarda-corpo, e nós vamos deslocar esse guarda-corpo, esse primeiro segmento, até o ponto final da parede já existente. Clicando, ele já construiu o elemento. Se for o caso, o usuário pode até fazer a fixação do cadeado ali. Vamos à frente, depois podemos fazer isso no segundo momento. O segundo segmento. Quando terminar o segundo segmento, ele já vai ajustar o chanfro entre os dois corrimão que possuem ali, os dois elementos horizontais, dois corrimões. Então, clicamos, está ali, já fez a continuidade, podemos seguir para o próximo ponto. Clique, um próximo clique e um clique final, aonde que ele vai terminar o guarda-corpo. Está ali. O guarda-corpo termina naquela posição. Então, o usuário pode dar um ESC, para não continuar o segmento, dá um ESC. Outro ESC ele sai do comando, mas ainda permite estar no estado de edição aqui do elemento, Então, visualizando, o usuário pode a qualquer momento navegar e visualizar numa vista 3D de uma forma mais detalhada o guarda-corpo que ele está desenhando o caminho no momento. Então, estamos desenhando a linha, ele está fazendo o posicionamento dos elementos
tanto elementos verticais como também dos elementos horizontais. Olharemos isso com mais detalhe, a configuração desses elementos, no capítulo de configuração do guarda-corpo. Então, no momento que temos, neste momento que comentamos para vocês, se a gente tem o início, aqui a gente poderia que no poste inicial não ter o poste inicial no início e ter no final. Por isso que tu tem a opção do início e fim. Então a gente sabe que se começamos desenhando por lá vai ser o nosso início. Obviamente o fim vai estar aqui para te controlar a configuração de algum elemento que necessite, tanto no início como no fim. Podemos então agora confirmar a ação. Criamos o guarda-corpo. Podemos seguir a operação também no pavimento, na sacada à frente, na mesma intenção, sentido horário. Então repetimos o comando. SketchPath, ele já está com as últimas configurações que foram aplicadas no último guarda-corpo disponíveis aqui. Podemos continuar em relação ao posicionamento, podemos continuar o desenho também nesta região, também onde teremos também um novo guarda-corpo. Finalizando também na parede. Podemos confirmar a ação, criamos um novo guarda-corpo também na sacada da frente, podemos visualizar também no 3D de uma forma mais detalhada. E ainda também temos que fazer um desenho do guarda-corpo também no ambiente que está recortado aqui pelo shaft, aonde que tem a posição da escada. Entretanto, esse guarda-corpo que vai estar posicionado no pavimento, ele tem que ter uma continuidade com o guarda-corpo da escada. Pois bem, podemos aplicar o guarda-corpo da escada usando o comando Place on Host. Place on Host, apoiando o guarda-corpo em cima do degrau da escada. Vamos utilizar o comando aqui já, o guarda-corpo de vidro da escada. Guarda-corpo vidro escada, selecionando o guarda-corpo. Está posicionado na nossa escada. Antes de modelarmos ali, a gente percebe que teve uma advertência neste guarda-corpo, né? Exatamente nesse guarda-corpo. E a advertência ela se trata basicamente com uma situação de modelagem que ocorreu na continuidade do corrimão. Então é importante saber também que o guarda-corpo que foi hospedado numa escada, ele também possui um caminho. E esse caminho pode ser editado. Então ocorre que o caminho ficou muito na aresta do patamar, aqui é o posicionamento do nosso guarda-corpo. Então fez com que ele não criasse uma peça horizontal para fazer o chanfro. Então fica complicado fazer a conexão de um corrimão que vem inclinado juntamente a outro corrimão que está no sentido horizontal ali do patamar. Como é que seria esse chanfro? Então foi essa advertência que o comando gerou para nós. Nós podemos resolver essa advertência com uma dica bem simples aqui, que é a edição deste caminho. O caminho deste guarda-corpo que foi também, que no caso, criado a partir, no caso, de um outro comando que é o Place on Host. Entretanto, ele possui também um caminho. Podemos ver da seguinte forma, clicando neste guarda-corpo, nós temos a opção aqui, mesmo sendo um elemento que não foi desenhado, ele tem um caminho. Clicando em Edit Path. Então, podemos visualizar este caminho direto na planta do térreo. Então, é exatamente isso. Aquele probleminha de continuidade no corrimão é porque ele não teve espaço no caminho para que ele fizesse uma peça horizontal de conexão para chanfrar com a peça inclinada. Então, a gente pode pegar e esse caminho, deslocar ele um pouquinho à frente do patamar, para que tenha um espaço e ele construa uma peça novamente para que tenha continuidade entre o corrimão. Então, a gente pode simplesmente selecionar essa linha e aumentar o valor pela cota temporária. Podemos mudar o valor aqui pelo menos mais 5 centímetros para 105. No entretanto, ele mudou o valor, no caso aqui a cota, voltando. Passando então agora para 115, a cota de 110. Então aumentamos 5 centímetros no avanço aqui desta linha e naturalmente o caminho é atualizado, avançando e corrigindo então aquele chanfre que não estava adequado. Então demonstramos aqui então que mesmo o guarda-corpo sendo criado por Place on Host, ele também tem um caminho e esse caminho pode ser editado a qualquer momento também. Finalizando a edição, agora temos o nosso guarda-corpo
sem ainda a necessidade de mexer na configuração ajustada àquela continuidade que não estava ok na advertência da criação do Place on Host. Agora sim nós temos uma continuidade do guarda-corpo na escada para modelar agora o guarda-corpo que estará posicionado no pavimento por Place on Host. Então podemos agora também fazer então o desenho do guarda-corpo nessa posição. Acessando novamente a planta do pavimento, podemos então agora também pegar a continuidade do guarda-corpo da escada e realizar então a continuidade do guarda-corpo no pavimento. Continuaremos utilizando o comando que está agrupado no botão Railing, o comando Sketch Path, aonde que temos que iniciar o desenho deste elemento a partir dessa continuidade do elemento da escada. Importante comentar aqui em o usuário verificar qual é a opção que ele tem disponível para efetuar a modelagem deste elemento em termos de posicionamento. Sempre é importante o usuário verificar a instância. No caso desse guarda-corpo, ele estará hospedado no piso, então ele vai estar na altura 0 do pavimento, que o piso nosso está posicionado na altura 0. Né? E utilizaremos aqui no caso o guarda-corpo de vidro interno. Então agora acessaremos diretamente a escada e começaremos o desenho exatamente onde termina o guarda-corpo da escada, pegando a precisão do OSNAP para desenhar então este guarda-corpo. Então começamos o desenho. Interessante o preview ativo, que podemos já visualizar o esboço. Então faremos aqui um caminho digitando o valor 10. Então importante que neste momento que o usuário está esboçando ainda o guarda-corpo, ele não tem ideia de fato da precisão ainda deste guarda-corpo. Vamos fazer aqui um caminho por exemplo, deslocando agora para a esquerda de 12 centímetros. E continuamos deslocando agora o elemento para realmente fazer o fechamento todo que desejamos aqui, né? Então visualizando o elemento vindo até uma referência inicial. Um tamanho que devemos digitar aqui, por exemplo, 390. Esboçando, importante fazer esse esboço inicial. Né? Então 390 e aí finalizamos o guarda-corpo na parede. Então fizemos o esboço inicial do que a gente acredita ser o que é viável. Podemos agora ajustar sim a folga que nós temos aqui, né? Essa folga em relação a esse elemento. Então até podemos trazer um pouco mais, diminuir essa folga, por exemplo, para 4 centímetros, né? Ficando a folga no limite, o corrimão no limite exatamente do piso ali. Então no momento temos aqui a edição do caminho, então é importante falar que esse caminho pode ser editado a qualquer momento como se fosse um desenho de fato, né? Basta o usuário clicar, mover, deslocar com os recursos de cota temporária ou comandos de modificação que ele tem disponível para editar esboços. Podemos antes da criação visualizar como é que está ficando esse guarda-corpo e esse é o interessante, né? Neste caso, até para saber como é que está em termos de precisão a geometria do poste desse guarda-corpo em relação ao piso, com essa folga de fato que existe, se existe realmente piso para fixar ele, tanto nesse sentido como nesse sentido também, que nós arbitramos ali um valor e deslocamos, diminuímos um pouquinho mais. Então a gente vê que não existe a mesma precisão ainda, né? Não existe a mesma precisão, mas nós podemos navegar na nossa vista, nos nossos cortes e buscar essa precisão. Por exemplo, a folga desse poste aqui, desse elemento em relação a esse corte, podemos visualizar isso no corte A. Então a gente visualiza aqui que o nosso guarda-corpo ele tem um deslocamento da barra chata dele até o nosso piso. Podemos até fazer a medição desse elemento depois da confirmação do elemento e descobrir que folga é essa. Durante a edição a gente não consegue fazer a medição, né? A gente tem que primeiro fazer a configuração ou até mesmo, né, do elemento. A gente pode ter uma cota ali de folga, né? Por exemplo, né, 2 centímetros de folga e uma sugestão de valor, né? E no outro corte B, qual é a folga que nós temos aqui também, né? Aqui certamente deve ser menos que 2 centímetros a distância desse elemento até esse elemento. Então a gente pode fazer essa edição após a confirmação do elemento. Vista 3D do corte isométrico que nós temos do pavimento já dá uma boa ideia de como está a construção desse guarda-corpo nesta posição, né? Nós temos a visualização dele lá também posicionada. Então, a precisão mínima, né, de ajuste que temos que fazer do guarda-corpo em relação à barra chata.
Finalizamos o comando e agora sim, né, a gente pode fazer a medição com precisão mesmo, de fato, né? Essa distância aqui, medindo da barra chata até o início do recorte do piso, temos 2,02 centímetros. No corte B, podemos detectar que esse valor deve ser um pouco maior ou menor. Vamos identificar aqui, esse valor clicando aqui para cá, tem 1,50. Então a gente pode ajustar esse valor a qualquer momento agora, né? Fazer com que essa linha esteja no centro aqui, seria o centro dela, está 4 centímetros, né? O centro do caminho. Então podemos deixar essa mesma folga também no outro guarda-corpo. Acessando ele, clicando no caminho, editando o caminho. Então essa folga que nós temos aqui, que está na projeção da linha, ela pode ficar em 4 centímetros também. Como é que podemos fazer isso? O comando Move, trazemos até o recorte do piso, sabemos que aqui no recorte do piso é 4,52. Se a gente quer agora deixar a folga de 4, clicamos no elemento de novo e trazemos ele com 4 para cá. Então nesse momento aqui é uma precisão estamos trabalhando a precisão de menos de meio centímetro nesse ajuste, né? Mas agora a gente vai garantir que a projeção do guarda-corpo ela está igual, tanto numa representação num caminho como no outro caminho também, a mesma posição ali de deslocamento da barra chata. É uma sugestão que propomos aqui no desenho do caminho para ter a melhor precisão possível. Confirmando a ação, temos agora nosso guarda-corpo modelado naquela região necessária ali. Finalizando então agora o desenho do guarda-corpo por esboço.